Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai entrar aqui num assunto aqui que eu acho que você provavelmente já, né, vamos dizer assim, você acredita no folclore brasileiro, né, nas lendas que tem aí espalhada pelo Brasil, tipo Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, enfim. Hoje a gente vai trazer, né, para você que não acredita, a história do Saci Pererê. Só que essa história, né, por mais que muitas pessoas acham que é apenas um folclore brasileiro, na verdade é uma história sim existente. E muitos adeptos aí da Umbanda, tá ok? Sabem que este famoso Saci Pererê, este famoso folclore, realmente existiu e hoje em dia a gente encontra dentro da Umbanda. É claro que a história não é da forma que você achava que era, né? Que é contada dentro da escola, enfim. A história não é bem desta forma. Mas a gente vai tentar explicar o máximo aqui para vocês como foi a história do Saci Pererê. No caso, o verdadeiro Saci e como também nasceu, né, essa lenda, como nasceu esse folclore aqui no Brasil. É claro, gente, a gente tem que entender o seguinte, né, que tudo em cima de um folclore existe uma verdade em cima disso, tá ok? E hoje a gente vai contar a história sobre o Saci Pererê. Na verdade, sobre o Herê Saci Pererê, tá ok? Para você entender um pouco. Na verdade, o Herê Saci, não Saci Pererê em si, tá ok? E é claro, antes da gente começar o vídeo, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like. E outra coisa, uma novidade que o canal está trazendo, que é a questão do Seja Membro. Tá aqui embaixo, né, um botãozinho do lado do inscreva-se, tá lá Seja Membro. Você vai apertar lá, tem algumas vantagens, né, para você que é membro do canal. Entre essas vantagens, pessoal, tem lá também, né, eu fico disponível no WhatsApp para quem é membro do canal, tá ok? Respondendo dúvidas, enfim, tá certo? Então, quem é membro do canal tem essa vantagem. Então, se você deseja pelo menos ajudar o canal, né, fazer o canal, vamos dizer assim que é apoiar o canal, vai lá, aperte no botãozinho e seja membro, tá ok? Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, na verdade, Saci, né, não era propriamente esse nome, tá ok? Não era propriamente Saci Pererê, como muitos achavam que era, né? Como muitos acham que é. Na verdade, essa história é Saci. Será que este nome realmente está correto? Na verdade, não. Na verdade, o nome que acabou se originando o Saci Pererê era uma criança, né, que se chamava João. Isso mesmo, João. Mas, por incrível que pareça, ele não veio aí na Umbanda como o Herê Joãozinho, que eu acho que a maioria das pessoas vão perguntar. Se o nome dele era João, por que, que ele não vem na Umbanda como o Herê Joãozinho? Aonde que a gente vai contar a história. Primeiramente, pessoal, né, esta criança, né, este pequeno escravo, né, veio da África para o Brasil. Na verdade, não foi, como se diz assim, não foi propriamente ele em si. A mãe dele, ou seja, né, uma escrava, estava grávida e veio aqui para o Brasil. Na verdade, a gente não tem relatos de quem foi a mãe de João, né, a mãe de Joãozinho, ou seja, a mãe do Saci a gente não tem relatos. Mas provavelmente foi ali por volta do século XVI, quando a mãe dele chegou aqui no Brasil, na região do Nordeste, ou seja, pro lado de Pernambuco, tá certo? Em alguma cidade ali do Pernambuco. Ela veio para cá grávida, no caso de João. Depois de um certo tempo, né, João nasceu. Depois de 9 meses, é claro, né? Ele nasceu. No caso, nosso querido Saci. Conforme o tempo foi passando, né, ele foi criando idade, ou seja, ele foi crescendo, ele foi acumulando histórias, né, de outros escravos, ou seja, de outros negros que vieram da África. Então ele foi acumulando histórias que muitos contavam, né, na roda ali dos pretos velhos, na roda ali dos escravos, ele foi acabando acumulando histórias. E essas histórias foi fazendo com que ele tivesse uma grande vontade, né, de voltar à África, né, de conhecer o seu país de origem. Né? Ele tinha muita vontade disso, gente, vocês não têm noção. Uma criança, quando ela é tirada do lugar, do habitat dela, né, isso acaba causando um certo trauma numa criança. Então, quando você for se mudar de um lado para o outro, você toma bastante cuidado com isso, tá ok? Você que tem filho, que tem filha, porque realmente isso causa um trauma
praticamente inesquecível para a cabeça de uma criança. Então ele foi acumulando isso, tá certo? Conforme o tempo foi passando, ele aproximadamente ali com 5, 6 anos de idade, ele começou a fazer certas, vamos dizer assim, que seja certas trapaças com o pessoal ali da fazenda ali, aonde que ele, né, vamos dizer assim, aonde que ele estava sendo prisioneiro, melhor dizendo, né? Escravo para mim é prisioneiro. Aonde que ele estava sendo tratado como um prisioneiro, ali naquela fazenda. Ele começou a pregar algumas peças, ou seja, ele imaginava que se ele fosse uma pessoa bagunceira, arteira, enfim, né, os senhores lá do engenho iam rejeitar a sua presença ali na fazenda e ia mandar de volta para África, no caso. Só que as coisas não funcionaram muito bem desse jeito, da forma que ele queria, da forma que ele imaginava. Ele achou, as pessoas vão me rejeitar, não vão me querer, porque eu só dou trabalho, e eles vão acabar mandando eu de volta. Só que não foi bem assim. Aos 6 anos de idade, com toda essa trapaça que ele fazia, com toda essa bagunça que ele fazia dentro da fazenda, o que, que aconteceu? Né? Nesse tempo ele se chamava João. Ele não era conhecido ainda como Saci. Aos 6 anos de idade, a sua mãe acaba falecendo, ou seja, morrendo no tronco, devido às suas, vamos dizer assim, que devido ao seu comportamento. Né? A sua mãe acaba falecendo devido ao comportamento do seu filho, ou seja, devido ao comportamento dele. Então a sua mãe acaba morrendo no tronco. E isso, é claro, causou um trauma mais pior ainda. Causou coisa pior na cabeça de uma criança de 6 anos. Foi aonde que começou a verdadeira história do Saci. Foi nesse tempo. Tá ok? Para quem não sabe, né, a cidade no qual eu estou falando foi a cidade de Vitória de Santo Antão, tá ok? Lá em Pernambuco. Vitória de Santo Antão. Na verdade, na época não era uma cidade tão conhecida como hoje. Era uma cidade um pouco mais menor, era como se fosse um vilarejo. E isso causou um trauma nele, e aquela mania, aquele costume que ele tinha de ser arteiro, que era o plano dele, das pessoas ignorarem ele, né, pensar da forma assim, não, vamos rejeitar ele, fazer ele voltar para a África, foi totalmente ao contrário. Né, foi totalmente ao contrário. Aí que ele passou a ser muito mais arteiro, porque ele queria como se fosse uma vingança, né, uma vingança com o senhor do engenho. E foi indo, foi passando o tempo. Aos 7 anos de idade, tá ok? O que que aconteceu? O senhor ali do engenho, né, no caso o patrão ali, o homem branco, acabou arrancando uma de suas pernas. Por que que essa pessoa acabou arrancando de uma de suas pernas? Primeiro, qual que era as coisas que o João fazia? Queimava a lavoura, tá ok? Ele trabalhava numa lavoura de cana, ele queimava a lavoura, ele soltava animais peçonhentos dentro da fazenda, né? Entre outras várias coisas, tá ok? Então, o que que o patrão lá, ou seja, o senhor do engenho, decidiu fazer para que isso cessasse? Infelizmente, cortou uma de suas pernas. Agora, ao contrário do que vocês acham, porque na história do Saci, foi cortada a sua perna esquerda, tá ok? E na verdade não é bem assim. A perna que foi cortada de João foi a perna direita, tá ok? Para que ele tivesse mais dificuldade, né, para poder se locomover. Como ele era uma pessoa que sempre fazia as coisas com o lado direito do corpo, ou seja, uma pessoa destra, né? Creio eu. Então foi cortada a perna direita dele. E nisso o tempo foi passando. Só que muitos acharam que isso ia cessar, que isso ia acabar parando de vez, porque, primeiro, ele apanhou muito, sua mãe morreu no tronco e ele já não tinha mais uma de suas pernas, no caso a perna direita. Foi totalmente ao contrário. Ele aprendeu a fazer muita coisa somente com uma perna. Isso mesmo. Só que aí as coisas complicaram mais ainda. Porque além dele pregar a peça, fazer a sua bagunça, a sua arte em forma de manifesto, somente com os brancos, ele passou a fazer isso também
com os negros, ou seja, com os seus irmãos escravos. Isso mesmo, ele passou a fazer isso com os seus irmãos escravos. Não parece, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, um certo tempo, os seus irmãos escravos acabaram meio que entregando o João. Nessa época, é claro, já o chamavam de Saci, porque Saci é uma criança levada, é uma criança que não tem um comportamento adequado, que não tem, vamos dizer assim, educação, tá ok? É uma criança que não tem uma educação formada. Então os escravos chamavam de Saci. E nisso, os próprios escravos acabaram entregando, né, o Saci, entregando, né, as coisas que ele fazia, enfim. Um certo tempo ele tinha feito uma coisa onde que ele ia acabar botando fogo, tanto na fazenda quanto também na senzala. Só que este plano acabou dando errado, porque foi justamente em cima deste plano que os negros, ou seja, que os outros escravos, acabaram entregando, né, as suas tramóias ali, as suas coisas. Acabou dando errado. E os brancos acabaram capturando o Saci e levando ele ao tronco. Só que é o seguinte, muitas pessoas acham que foi nessa época que o Saci morreu. Aí que vocês estão enganados. Ele foi amarrado ao tronco, só que muito antes dele ser amarrado ao tronco, ele se banhou todo de gordura. Isso mesmo, gente, ele se banhou todo de gordura. E pra quê? Para poder sair vamos dizer assim, das amarras com facilidade. E foi o que ele fez. Pela manhã ele apanhou, no cair da noite, ele simplesmente tirou as suas mãos e fugiu pela floresta. Depois disso, nunca mais se teve a história do Saci, ou seja, do João. Por isso que muitas pessoas se assemelham, né, se similam, assim, vamos assim dizer, Saci como um ser da floresta, porque ele fugiu pela floresta, ele fugiu para a mata, a fim de, é claro, de não morrer. Então, depois disso, não existe mais nenhum relato. Os únicos relatos que existem, né, é que várias fazendas ali da região aconteciam várias coisas inexplicadas. E muitos diziam que era o Saci. E neste tempo, conforme o tempo foi passando, conforme o tempo foi correndo, ele acabou ganhando fama. E é onde hoje em dia a gente conhece ele como Saci Pererê, que significa uma criança sem educação, uma criança levada, arteira. Então essa é a história dele. Mas a gente não tem, gente, a gente não tem nenhum relato, né? A gente não tem nenhum relato, nenhuma data de quando ele morreu, porque não foi encontrado o corpo e nem nada do tipo. Então a gente não tem nenhum relato. Agora vamos passar aqui para a história, por que ele entrou para a Umbanda. Muita gente acha que o Saci não é uma entidade. Aí que vocês estão enganados. Sim, Saci é uma entidade de Umbanda. O que aconteceu depois que ele desencarnou? Né? Ele foi levado ao plano espiritual, onde ele passou muito tempo no umbral, devido às coisas erradas que ele fazia. Só que aí é o seguinte, vocês podem pensar assim, as coisas erradas que ele fazia com as pessoas? Não. As coisas erradas que ele fazia com ele mesmo. Isso mesmo. Muitos dos planos dele, né, que ele fazia a fim de querer voltar para sua origem, ou seja, para a África, não eram bem sucedidos. Isso mesmo. Ou seja, o espírito dele estava em busca de evolução. Então ele precisava fazer as coisas perfeitamente, ou seja, ele precisava pensar mais em suas atitudes. E por isso, né, o seu espírito acabou indo para o umbral, para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse se recuperar dos seus erros aqui na Terra. Tá ok? Depois de certo tempo, né, ele acabou se redimindo disso tudo, se redimindo daquilo que ele fez, dos erros que ele cometeu aqui, né, na Terra, e foi convidado a voltar na linha de Herê. Aí que vem a questão, gente. Quando eu falo que o Saci Pererê, ou seja, o famoso Saci, foi convidado a vir na Umbanda como Herê, muita gente, existe vários relatos de médiuns, até mesmo de pais de santo, que é claro que existe a questão do Saci Herê, o Herê Saci, e existe a questão do Mirim Saci. Eu não consegui achar nenhum relato verdadeiro,
Tá ok, gente? Bem explicado aqui. Eu não consegui achar nenhum relato verdadeiro que exista, né, o Exu Mirim Saci. Eu conheço o Herê Saci, que é onde que eu tô querendo passar para vocês. A questão do Mirim, eu não encontrei relato que seja verdadeiro. Então, só para vocês entenderem um pouco essa questão. É claro, suas velas são a rosa e a azul, e também é utilizado o preto. Vocês podem até se perguntar, por que que um herê usa preto? Gente, ele usa a vela preta devido, né, ao seu tipo de trabalho. E o seu tipo de trabalho, por mais que muita gente acha que não, é para a pessoa se livrar de problemas, como dívidas, problemas na justiça, né, problemas amorosos. O foco do trabalho de Xerê é isso, para que a pessoa tenha uma vida um pouco mais tranquila e possa se livrar dos problemas terrenos, tá certo? Suas vestes, é claro, é branca, como normal, e ao contrário do que muitos acham, ele não pula, né? Não é uma entidade que fica pulando por ele ter falecido somente com uma perna, né? Isso eu falo foi quando ele era vivo. Então existe a questão do físico com a questão do espiritual, que é totalmente diferente. Então ele caminha normalmente, como qualquer outro herê. É um herê um pouco mais velho. Quando ele chegou a falecer, ele tinha aproximadamente 10 anos. Então por isso que muitas pessoas podem se confundir com o Exu Mirim. Mas é um herê, tá certo? Médios de Xerê é um pouco complicado de achar. São pessoas um pouco duvidosas, tá ok? São pessoas um pouco cismadas com as coisas. Essa é aquela pessoa que não confia muito uma na outra, é aquela pessoa que está sempre desconfiando de tudo, tá certo? Tem uma certa dificuldade no desenvolvimento espiritual, né? Médios que trabalham com esse herê, e sim, são raros, né? São médios raros. Primeiramente, que quando o Exerê ele vem trabalhar, ele sempre procura médios, como que eu digo, médios mais certeiros, ou seja, aqueles médios mais convencidos, aqueles médios que acha que é o dono da verdade. Exerê ele procura médios desta forma, por quê? Para poder ensinar, para poder evoluir também aquele médio. Então, ou seja, ensinamento do começo ao fim, tá ok? Mas tá aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, um pouco dessa história, espero que vocês tenham gostado. Então eu já peço para vocês, é claro, deixem nos comentários o que você achou sobre isso. Peço também a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e ajude a compartilhar esse vídeo. E também o botãozinho do Seja Membro aqui. Vai lá, clica, seja membro aqui do canal, seja um novo membro, você vai ajudar bastante o canal, tá ok? Mas é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que